A paz do Senhor, meus irmãos. Eu quero aqui desejar aí a todos, uma excelente EBD, essa nossa EBD que estamos apresentando aqui no nosso canal, que é o EBD Betel AD Madureira. Eu já quero aqui mandar a paz do Senhor para o meu pastor presidente, pastor Manuel Mercedes, também para o pastor Édio, o nosso superintendente da Escola Bíblica Dominical, e a todos os professores das nossas 13 classes na nossa igreja. Também quero desejar agradecer a você que visualizou, fez parte conosco da nossa última EBD, que chegou aí em mais de 600 pessoas, que visualizaram a nossa primeira lição do segundo trimestre, e hoje nós estaremos estudando a segunda lição, que tem por título Conhecendo os Atributos de Deus. Eu já quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, que ative aqui o sino de notificação, para de fato quando nós tivermos lições e vídeo aqui, você de fato seja avisado já com antecedência. Nós então tivemos visualizações aqui praticamente de vários lugares do país, sinal de que realmente o trabalho é bem aceito. Nós estamos vivendo num momento de pandemia, onde nós temos algumas restrições com relação aos cultos, com relação à nossa escola bíblica dominical. Porém, nós não estamos impedidos de glorificarmos a Deus, nem tampouco de estudarmos a palavra de Deus. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o evangelista professor Neriberto, da Assembleia de Deus, do Ministério de Madureira, e eu quero aqui pedir a você que compartilhe também esse nosso vídeo, para que cheguemos a mais pessoas, pessoas essas que em qualquer lugar do país tenham acesso ao estudo da palavra de Deus. Eu deixo aqui desejar o seu comentário aqui abaixo do vídeo, o que nós podemos melhorar, o que nós podemos fazer, Você, professor de EBD, que realmente tenham dúvidas, eu estou preparando um curso para professores de escola bíblica dominical, muito em breve nesse canal, para aquelas pessoas que estão nos assistindo, para que de fato a gente consiga ajudar o máximo. Quero dizer a vocês que sou professor de fato também, sou graduado em Física, Biologia, Pedagogia, tenho mais 3 pós-graduações, tenho no Docência no Ensino Superior, tenho História Social, Coordenação Pedagógica, e também sou bacharel em Teologia, com ênfase em Escatologia Bíblica. Vamos então ao assunto do tema de hoje, que é conhecendo então os atributos de Deus. Não se preocupe com relação à teologia, A teologia é o Theo, Deus, e a elogia, estudos acerca de Deus, porque nós estaremos aqui juntos para nos ajudarmos, para aprendermos junto a palavra do Senhor, de fato, para que a gente realmente entenda. Nós não somos detentores de todo o conhecimento, mas nós temos alguns anos de estudo, já na palavra do Senhor, para que de fato a gente tenha realmente condições de trazer a você uma lição, nessa manhã de domingo, como essa que nós teremos o maior prazer de estar discutindo com você. Eu já quero dizer a você que faça aqui abaixo os seus comentários, o que nós podemos melhorar, contribua também, aqui também, todas as críticas, as construtivas, elas são importantes quando se trata da palavra de Deus, porque a palavra ela não volta vazia, a palavra sempre fará aquilo que lhe apraz, ou seja, aquilo que agrada ao Senhor, o nosso Deus. Essa revista é a revista que é comentada pelo pastor Valdir Alves de Oliveira, da nossa Catedral da Baleia, em Brasília. Na verdade, é o comentarista, um dos pastores auxiliar ali, já jubilado também. Eu quero parabenizar o pastor Valdir Alves de Oliveira, parabenizar a Betel também, a nossa editora Betel, da pessoa do bispo Abner Ferreira, também do nosso bispo Samuel Ferreira, e aos inúmeros professores de escola bíblica dominical do país, aqueles que todos os domingos também nos canais apresentam com o intuito de nós fazermos essa escola, que é a maior escola do mundo, cada vez maior. Nós vamos aqui então já para o texto áureo, e eu quero ler o texto áureo aqui, do lado aqui, para ficar mais fácil, que diz: ó profundidade das riquezas,
tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos, né? Romanos 11:33. Aqui é o apóstolo Paulo, né, preso na cidade de Roma ali, né? Paulo escreve aos romanos. Os irmãos que estudaram aí a história acerca da igreja, das perseguições, aqui Paulo, né, estando na cidade de Roma, às margens ali do rio Tibre, né, não Tigre, Tigre está na Mesopotâmia, junto ali, próximo ao Eufrates, né, mas aqui é o rio Tibre, ali aonde Paulo realmente começa ali a obra, uma grande obra, né, na cidade de Roma, que hoje é a capital da Itália, né, e nós vamos ver que Paulo, ele expressa a profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, né? Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quando ele cita quão inescrutáveis os seus caminhos, ele quer dizer algo aqui que é algo que não é possível, né, de fato ser investigado, né? É algo que é inerente ao próprio Deus, e como nós vimos na lição anterior, é algo que nós só vamos conhecer e chegar aonde o próprio Deus realmente nos fizer, né, conhecer e se fazer conhecido. Então é importante para que nós tenhamos conhecimento acerca dessa palavra inescrutável, que é algo impossível de ser compreendido, não é algo impossível de ser insondável, né? Na verdade é algo impossível de ser sondável. Então é importante sabermos que nós estamos falando de um Deus que realmente deu-se a nós conhecermos através da sua palavra, mas todavia há aquilo que realmente nos é concedido, não de fato para nós matarmos curiosidades e até mesmo nos debates em relações à palavra, ao conhecimento do próprio Deus, e nem discussões, como o próprio apóstolo fala acerca das genealogias, e tampouco acerca de fábulas, mas é realmente o conhecimento que é intrínseco à sua palavra, para que de fato nós desempenhemos as funções principais, que é o anunciar, que é realmente o levar essa palavra, que é a palavra que não volta vazia, né? Como eu disse há poucos minutos atrás, né? É importante que Paulo, quando ele fala acerca dessas riquezas, acerca de Deus, Paulo, ele cita algo que ele realmente já havia estudado, como um mestre da palavra, como alguém que conviveu com Gamaliel, um dos maiores mestres naquela época, alguém que realmente estudou ali aos pés de Gamaliel, de fato uma pessoa muito entendida e muito sábia daquela época. Então quando ele fala a profundidade das riquezas, ele está falando de algo que realmente não nos é conhecido, ele está falando de algo que é do próprio Deus. Então ele fala assim, quão difícil é nós entendermos ou nós estudarmos aquilo que não é de fato para que nós entendêssemos, mas é de fato possível que nós o conheçamos como o próprio Deus faz, para que de fato a gente o glorifique na certeza de que nós estamos fazendo algo para esse Deus, algo muito importante. A verdade aplicada diz aqui: não é possível ao ser humano explicar ou estabelecer uma definição plena acerca de Deus. Por que não é possível ao ser humano explicar uma definição plena? Porque a nós foi dado a entender aquilo que realmente é possível. A nós foi dado a entender acerca da palavra aquilo que nos é possível e que servirá com certeza de acréscimo, não só aos nossos dias, mas para que também nós conheçamos e nós prossigamos em conhecer ao Senhor, para de fato chegarmos à estatura de varão perfeito, que adora, do verdadeiro adorador desse Deus, para estarmos nos preparando para um grande ensaio que é a volta do Senhor Jesus. Mas para que isso aconteça, esse conhecimento acerca do Mestre,
deve ser intenso, para que de fato, quando formos indagados, para que de fato, quando formos questionados acerca desse Deus, nós tenhamos no momento certo a palavra. E você não precisa se preocupar com relação a isso, porque o próprio Jesus disse que no momento certo, no abrir, né, da boca, o Espírito Santo trará a palavra, ele vos fará lembrar. E é interessante que a gente só lembra de algo que a gente estudou. Daí a importância de numa manhã como essa, nós estarmos aqui estudando a palavra do Senhor e com certeza fazendo ali como o povo de Bereia, né? Que tudo que era dito ali, eles pegavam a palavra do Senhor e examinavam para ver se de fato era mesmo assim. Nós vamos aqui aos textos de referência que diz Salmo 139, versículos 6, 7 e 8, diz assim: tal ciência é para mim maravilhosíssima, tão alta que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu estás. Se fizer no céu a minha cama, eis que tu ali também está. Salmo ali no Salmo 139, versículos 6, 7, 8. Agora Romanos, o capítulo 11, versículos 34, 35 e 36. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glórias, pois, a ele eternamente. Amém. O salmista, quando expressa aqui acerca do Senhor, ele diz assim, que essa ciência para mim é maravilhosa, né? Tão alta que eu não posso atingir. Por mais que o salmista tenha se preparado, tenha realmente estudado, para que de fato ele realmente expressasse nos salmos a grandeza desse Deus, ele deixa claro que não havia lugar na face da terra para onde ele pudesse fugir. Ele diz assim: para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu fizer, se subir ao céu, ali tu estás. Se eu fizer lá no céu a minha cama, ali também tu estás. Ou seja, ele diz ao mesmo tempo: se eu estiver lá nas profundezas com a minha cama, o Senhor ali está. Se eu for ao céu, também está. Ou seja, nós não conseguimos nos escondermos de Deus, o nosso Deus. O profeta Isaías, ele diz que o mundo está sobre as mãos do Senhor, como uma bola, Então nós vamos ver e nos lembrarmos aqui acerca de Adão, que quando Adão ali no Éden cometeu o seu erro, Adão, que era constantemente visto pelo Senhor e via o Senhor, Adão, ele se escondeu, e ao ponto que o Senhor perguntou a Adão: aonde estás? É claro que certamente o Senhor, com todo o seu poder, sabia onde ele estava. O salmista expressa que de fato, se for às profundezas, ali ele está. Se for ao céu, ele está também. E Adão: Senhor, eu ouvi a tua voz, eu no jardim eu me escondi. De fato, eu não tenho aonde me esconder. Você não tem aonde esconder. E você não tem por que fazer isso. Sabe por quê? Porque você tem um advogado. Você tem aqui alguém que veio, realizou o maior plano salvífico da história, para que nós pudéssemos então hoje falarmos, ainda que em momentos de pandemia, ainda que perdendo inúmeros líderes espirituais, inúmeros irmãos, ainda que inúmeros irmãos que já se contaminaram e também se curaram, a gente realmente não tem por que se esconder. Nós não compreendemos os desígnios de Deus, não são para nós revelado tudo aquilo que o Senhor tem preparado. Então realmente que a gente possa se preparar, para que de fato a gente entenda que não existe lugar. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor estão sobre os fiéis da terra. Então sejamos os fiéis da terra. Por mais que as pessoas no dia a dia tentem, através de fake news, através de conversas fiadas, trazer à tona inúmeras coisas que não são verdadeiras, tenha em mente que você tem um Deus que vela pelos seus, você tem um Deus que ele vela pelos seus, e que tudo que ocorre nesse planeta Terra um dia será revelado diante de Deus. A palavra diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Portanto, agora, ainda que as pessoas tentem de todas as formas
tentar fazer com que você desista do alvo, que é o Senhor Jesus, que é o Cristo. De forma nenhuma você vai fazer com que isso aconteça, mas você vai se firmar aonde? Nos atributos desse Deus, que nós estaremos estudando agora há alguns minutos adiante aqui. Nós vamos então aqui para algumas leituras complementares, que são Salmo 24, 7 e 8, que diz: o Rei da Glória é o Senhor forte e poderoso, né? Na segunda. Na terça nós temos aqui o Salmo 72 e o 19, que diz: o Deus de Israel, o único que faz maravilhas. Na quarta são as leituras complementares da nossa revista. Salmo 97 e 6, que diz que todos os povos veem a sua glória. Na quinta, Isaías 43, 11, que diz: operando Deus, quem impedirá? Na sexta, 45, 5, eu sou o Senhor e fora de mim não há outro Deus. E no sábado, né, João 7, 17 e 3, que diz: o único Deus e verdadeiro. Nós temos como hinos sugeridos aqui o 124, o 526 e o 581. Nós temos também aqui motivos de oração. Ore para que os cristãos possam entender e valorizar os atributos de Deus. Mas, na verdade, o que é um atributo? Um atributo é algo inerente de cada ser. Você talvez tenha os seus atributos, dentre os quais um atributo que você tenha possa ser a vontade que você tem de ter esse conhecimento acerca de Deus, dos estudos que você faz constantemente, da leitura da palavra, da oração da manhã, que nós temos na nossa igreja às 5 horas da manhã, do círculo de oração das nossas irmãs, né? Do trabalho da CIB, do trabalho de jovens. São atributos que talvez você tenha e que muitos outros não têm, e nós estaremos estudando então os atributos do nosso Deus. Nós estaremos conhecendo esses atributos. Eu tenho plena convicção de que você que é um exímio estudante da palavra do Senhor entende o que eu estou falando. A introdução diz assim: nesse estudo abordaremos alguns atributos de Deus, pois seria impossível relatar ou estudar todos. Por que seria impossível? Porque Deus é infinito, né? Deus, ele por si só se fez. Nós não temos como explicar todos esses atributos. A misericórdia é um dos atributos, a grandeza é um dos atributos, né? Sobre inúmeros outros. Não tem a pretensão de esgotar o assunto, tal a nossa pequenez frente aos mistérios do Todo-Poderoso, o Eu Sou. Na verdade, nós não temos como explicar todos esses atributos do Senhor, que é algo inerente do próprio Deus, é algo inerente a esse ser que nós servimos, é o ser que lá em Atos dos Apóstolos vai dizer que ele é responsável pela vida, ele é responsável por dar a respiração, ele é o responsável realmente, de fato, de fazer com que nós tenhamos aqui, desde quando nós nascemos até o último fôlego de vida, é responsável pela nossa vida na terra, tanto se nós o servirmos ou se nós não o servirmos. Essa realmente é a grande diferença entre o que serve e o que não serve ao Senhor Deus. Nós vamos então aqui para o tópico 1, que diz aqui: o que são os atributos de Deus? Na verdade, nós vamos estudar aqui o pastor João Nunes Machado. Ele diz que nós podemos conceituar, podemos conceituar a Deus, podemos explicar o que é perfeição. Embora alguns pensem que sim, não podemos dissecar Deus como se faz um ser humano, explicar de fato, né, como são os pormenores da sua pessoa. Na verdade, nós não temos como explicar. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele é infinito, ele não é um ser humano como nós, que nós temos uma data de validade nessa terra, e a data de validade de muitos tem se findado, né? No entanto, nós devemos interessar em conhecermos tudo aquilo que ele nos dá entendimento, para que nós possamos conhecer, porque é imprescindível que nós conheçamos aquele que nós servimos, né? A palavra de Deus diz em Salmo, no capítulo 46, diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, é socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem pelo meio do mar.
para o meio do mar, mas há um rio cujas as correntes alegram a cidade do Altíssimo, cidade de Deus. Então Deus é esse refúgio, é essa fortaleza. É importante que a gente entenda que é esse Deus que faz o que nós necessitamos no dia a dia, mesmo antes de nós pedirmos. A palavra de Deus diz que nós, antes mesmo de pedirmos, Ele já sabe do que nós estamos necessitando. Aqui o tópico 1 diz assim: definição geral de atributos, né? O dicionário português define atributos como o que é próprio, o que é peculiar, o que eu acabei de dizer para os irmãos há poucos minutos, né? É uma particularidade, né? Na verdade, essa simbologia toda, né? Para que a gente possa entender, né? Essa norma dos atributos que estão relacionados a algo positivo do nosso Deus. Os atributos, eles são algo positivo. Nós temos também aqui no 1.2 a definição de atributos de Deus. Os atributos de Deus são o conjunto de suas características, os quais atribuídas ao caráter divino com a sua autorrevelação descortinada ao longo das páginas do livro sagrado, que nos ajuda a entender quem Ele é. Na verdade, é importante esse atributo, porque na verdade, se nós colocarmos todos o nosso conhecimento e o nosso estudo para nós entendermos, nós teremos uma visão limitada acerca de Deus, porque a nós realmente não foi dado entender tudo que nós queremos, ainda que nós queremos entender como é o princípio de todas as coisas, mas para nós não foi dada, né? Em sua plenitude, completamente, é incompreensível para nós, sermos humanos, entendermos como é esse Deus. Sabe por quê? Porque nós somos seres limitados, e nós, por sermos seres ilimitados, nós não podemos de forma nenhuma limitarmos a grandeza do nosso Deus, o poder do nosso Deus, a onisciência do nosso Deus, que sabe todas as coisas, a onipotência, o poder que está sobre Ele, né? Na verdade, e essas afirmações que muitas vezes são feitas pelas pessoas tentando limitar o poder desse Deus. É algo que nós, seres humanos, conhecedores da palavra, não podemos jamais, né, tirar essa onisciência, essa onipotência, essa onipresença. O salmista, quando fala que se ele descer das profundezas lá no Seol, ele fala que ali o Senhor está, ele está falando, né, dessa onipresença. É um ser poderoso que está presente em todos os lugares, que consegue enxergar a humanidade, consegue nos enxergar agora, consegue ver você aí diante dessa tela aqui, consegue ver também aqui a mim, já preparado, transmitindo a vocês aqui uma lição com toda, eu diria assim, com toda a autorização dos pastores que eu acabei de citar há poucos minutos, mas também tendo a consciência de que toda a nossa igreja, né, que gosta da EBD, realmente está aí, é esse Deus que está observando a todos nós ao mesmo tempo, né, para que a gente realmente entenda, né, que há coisas que são reveladas, mas existem algumas que não são reveladas. Nem sempre as pessoas dizem, mas existem mistérios que não serão revelados nessa vida. Existem mistérios que só serão revelados em outra vida. Por quê? Porque a nós não é dado a entender, porque nós não somos capazes de entendermos aquilo que é o Senhor Deus, né? Essa autoexistência de Deus, né? É algo que somente Deus tem. E eu não posso explicar, você não pode explicar, ainda que nós sejamos exímios estudantes da palavra, dos oráculos de Deus, mas não compete a nós, nem tampouco efetuarmos e fazermos conjecturações acerca da palavra, para que de fato nós não venhamos tirar e nem ao mesmo tempo venhamos aumentar, para que de fato a gente realmente tenha a essência daquilo que Deus quer. O tópico 1.3 de todos os atributos declaram a glória de Deus, né? Na verdade, tudo aquilo que foi criado, né? Tudo aquilo que foi feito por Deus declara a glória de Deus, como está em Salmo 19,
um. Então tudo foi feito por ele, para a sua glória, né? Ele criou o ser humano, né? De fato lá no Éden, já entendendo que esse ser humano seria falível, que ele pecaria, mas ele já tinha esse plano de redenção para que de fato o ser humano viesse a ter a oportunidade, né? Não perecesse para sempre, né? E ele diz em Isaías no capítulo 45, versículo 22: olhai para mim e sereis salvos, vós todos os termos da terra, né? Deus não faz acepção de pessoas. Quando ele fala todos os termos, ainda que a promessa tenha vindo ali para Abraão e a sua descendência, nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, né? Nós, como zambujeiro bravo, fomos enxertados na oliveira verdadeira, que é o Senhor Jesus, através de Israel. A palavra diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, né? Mas nós recebemos, graças a Deus por isso, né? Nós vamos aqui então logo para o tópico 2, que diz as categorias dos atributos de Deus, né? Na verdade, para facilitar a compreensão dos atributos de Deus, a teologia dividiu em duas categorias: atributos incomunicáveis e atributos comunicáveis. Os incomunicáveis são aqueles que Deus não compartilha com nenhuma criatura, né? Na verdade, são exclusivos, né, dele, né? Esses atributos são os atributos que Deus não nos revelou ainda, aqueles que só conheceremos nas bodas do Cordeiro, só conheceremos depois do arrebatamento da igreja, só conheceremos depois, muito depois do período de grande tribulação, depois dos 1000 anos reinando com Cristo, né? De fato, onde o inimigo será solto novamente. E aí, muitos só depois do juízo final, já numa vida perene, numa vida eterna. E quando nós falamos de uma vida eterna, nós estamos falando de eternidade em eternidade. Quando se fala em eternidade, as pessoas muitas vezes levam na brincadeira. Mas imagine o que é uma eternidade com Deus, louvando a Deus a todo momento, tendo um lugar de delícias, um lugar de maravilhas, por uma vida eterna, nunca tendo fim. Imagine ao mesmo tempo uma vida de perdição no mar do esquecimento, no lago de fogo, que arde com fogo e enxofre, né? Junto com o inimigo de nossas almas, junto com a terça parte que desceu da terra por desobedecerem ao nosso Deus. Imagine, nós temos que colocar isso, não para admitir, não para colocarmos medo na sociedade, na população, não, muito pelo contrário, nós temos que enfatizar todos esses atributos maravilhosos do nosso Deus, mas falarmos disso também, dessa grandeza, para que de fato a gente se desvie. A palavra de Deus diz em Provérbios que para o sábio e entendido, o caminho do céu é para cima, para que se desvie do inferno que está embaixo. Então nós não estamos falando de inferno, nem de céu aqui, para amedrontarmos ninguém, mas para que de fato a gente entenda que se nós servirmos a esse Deus em fidelidade, nós teremos sim um lugar preparado há muito tempo, como muitos ali já estão. E nós também, se não servirmos, nós não estaremos como muitos que já partiram para a eternidade, talvez um familiar seu ou meu. É a dura realidade. Nós temos que saber que realmente só existe dois caminhos. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14 diz assim: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Muitos são os que entram por ele, porém estreita é a porta, apertado é o caminho que conduz à vida. E muitos, né, não encontram. Por quê? Porque na verdade são poucos que vão realmente se desvencilhar dos problemas do dia a dia. São poucos que irão conseguir pedir perdão a Deus pelo que tem feito, e essa é a grande necessidade que a gente precisa. O tópico 2.1 diz assim: a existência de Deus, né? Não se discute a existência de Deus, né? É um pressuposto além de qualquer dúvida. Não se discute a existência ou não de Deus.
né? Pela fé cremos na existência dele, né? Como está em Deuteronômio capítulo 6 e o versículo 4. Você, meu amigo, você, meu irmão, muitas vezes pode ser questionado, principalmente você que é novo na fé, você que agora está adentrando a esse aprisco, o aprisco de Deus. E é muito comum que as pessoas que não acreditam, principalmente os escarnecedores, aqueles que julgam você no dia a dia, às vezes pelas pequenas coisas que fazem, por ainda não entender, é muito comum que as pessoas, às vezes, até te questionem acerca da existência de Deus, mas você não tem que ficar preparado quando for indagado. Muito pelo contrário, quando te perguntarem quais as provas que você tem acerca da existência desse Deus, você é que deve questionar que realmente você acredita, e que a pessoa é que deve te provar a não existência desse Deus. O filósofo Walter, quando estava próximo a morrer, negou a Deus o tempo inteiro. Quando estava próximo a morrer, ele disse que estava partindo para uma grande escuridão, para uma grande treva. Então eu vou dizer para você uma coisa aqui: quando nós somos questionados, tenha certeza que no momento exato Deus vai te dar a palavra de ânimo, vai estar ali o Espírito Santo Consolador para te trazer a palavra, mas você não tem que se preocupar acerca disso não. Você tem que preocupar todavia em dizer que os feitos, os céus, as maravilhas de Deus anunciam a sua existência, a natureza, no dia a dia, como estamos na lição anterior, tudo o que é feito, é a vida que nós temos, é o amanhecer, é o crepúsculo matutino, quando o sol está saindo, e o vespertino, quando ele está também adentrando, e nós estamos aqui, e lá do outro lado, no Oriente, né, nós temos as pessoas, enquanto estamos escurecendo, as pessoas ali estão amanhecendo. Então, de fato, tudo isso anuncia a grandeza desse Deus, né? E a palavra de Deus, ela é tão clara quando ela fala acerca do próprio Deus, dessa existência física, né, desse Deus. Ela vai dizer, né, que tudo relata o que aconteceu e que tudo isso faz parte da glória dele, e ninguém rouba a glória de Deus, ninguém toma a glória de Deus, ainda que aqueles que tentaram tomar, né, como Herodes, morreu comido de bichos, né? Então, na verdade, esses atributos do Senhor, né, tudo isso que nós estamos vendo nesta lição é importante para que nós possamos realmente, de fato, conhecermos mais acerca de Deus e entendermos que sem fé, né, é impossível agradarmos a Deus, como está ali na galeria da fé em Hebreus 11, né? Aqui nós temos também aqui, eu quero ir para o tópico 2.2, que diz assim: atributos incomunicáveis de Deus, né, são os atributos que afirmam a grandeza, a majestade absoluta de Deus. São assim chamados porque não podem ser atribuídos a outras criaturas, né? De fato, são aqueles que nós não conhecemos, mas são aqueles também que eu não pode ser atribuído a mim, não pode ser atribuído a você. Existem atributos que nós conheceremos em outras vidas, mas esses incomunicáveis, que são inerentes à grandeza desse Deus, eles também são incomunicáveis. Por exemplo, quem é que tem o poder de ressuscitar o morto? Quem é que tem o poder de curar o leproso? Quem tem o poder de apenas com uma saliva untar ali na terra e passar sobre os olhos do cego e fazer com que o cego realmente enxergue, se não esse Deus e o seu Filho Jesus? Então esses são inerentes ao próprio Deus, né? São também denominados de absolutos, né? Porque são o que? Eles são imanentes e são intransitivos, né? A teologia sistemática, ela vai falar que Deus, ele existe por si só, ele não depende em nenhum momento, né, de outra fonte originária para existir, como nós dependemos. Então, esses atributos são próprios desse Deus, né? Na verdade, Isaías 40:14 vai falar acerca do que nós estamos falando aqui, né? Ele não necessitou de outra pessoa para que ele viesse a existir. Ele é o único que pode, né, independente de qualquer outro ser do universo, existir, né? O tópico 2.3 diz assim: atributos comunicáveis de Deus. Os atributos comunicáveis ou compartilháveis tratam de atributos que revelam a condescendência de Deus, são virtudes divinas
que se refletem de forma derivada e limitada dos seres humanos, criados à sua imagem. Esses atributos podem também ser reunidos em dois grupos. O primeiro grupo composto dos atributos ligados à graça de Deus, o amor, a misericórdia, a paciência, e o outro grupo composto de atributos ligados à santidade de Deus, a majestade, a retidão e a justiça. O amor de Deus é um dos maiores atributos que nós temos. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morresse, mas que tenha a vida eterna, né? Como está em João 3,16, né? Essa misericórdia do próprio Deus acerca de nós, né? Ele diz assim, ó, misericórdia quero, né? Então, na verdade, ele deixa claro, o próprio Jesus, acerca da misericórdia, essa retidão, essa justiça que Deus tem. Deus, Ele, ainda que seja hoje um Deus misericordioso, com vários atributos, mas é um Deus que vai chegar um momento que é um Deus de justiça, é um Deus que não aceita muitas vezes os seus serem ali abalados, às vezes não aceita os seus serem ali castigados pelos ímpios, e ele levanta. Isso me faz lembrar aqui de Josafá, quando estava ali preocupado, colocou toda a população para orar, para jejuar, e disse: Josafá, nessa guerra você não luta. E na ladeira de Ziz foi justamente aonde Deus deu grande vitória ao rei Josafá, onde as pessoas ali foram praticamente todas mortas diretamente pela mão do próprio Deus. Então deixa claro a nós entendermos que essa santidade, essa majestade está diretamente ligada ao próprio Deus. Nós vamos aqui para o tópico 3 já, que diz o valor de conhecer os atributos de Deus, né? Desde os primórdios até atualmente o homem, né, tem procurado realmente conhecer esse valor, né? E o profeta diz que a gente realmente conhece, a gente realmente procure conhecer mais a Deus. Mas como eu vou conhecer a Deus se eu não buscar o conhecimento? A palavra diz que Ele vos fará lembrar. Eu só posso lembrar algo que eu estudei. Eu só posso realmente falar daquilo que eu tenho intimidade com Ele. É interessante que a gente tenha conhecimento acerca da palavra. É muito importante. É importante que nós tenhamos conhecimento acerca da teologia. É muito importante, mas é importante mais ainda que a gente tenha as experiências vivenciadas através do Espírito Santo de Deus na nossa vida, para que a gente realmente possa falar dessa grandeza. O tópico 3.1 diz assim: conhecendo os atributos de Deus, podemos saber mais acerca dele. Ao estudarmos os atributos de Deus, nós veremos como é que Deus age em relação à criatura, pois Deus é uma pessoa que tem interesse em se relacionar com o homem que Ele mesmo criou. Na verdade, esse interesse, ele ocorre desde a época que Ele fez ali o ser humano. Foi importante, de fato, para que nós realmente entendêssemos que Ele não criou o homem ali e deixou ao seu bel prazer de qualquer forma, mas Ele tinha, né, com essas pessoas, e nós vamos aqui no tópico 3.1 aqui, que Ele tinha um relacionamento, né? Um desses atributos é esse relacionamento. Adão e Eva, eles estavam ali, antes deles cometerem, o relacionamento com Deus era intenso. Deus estava constantemente, até mesmo quando Adão estava sozinho, era constantemente ali o encontro, até porque quando Deus viu que realmente Adão estava só, Ele diz assim: falhei uma disjuntora. Então foi de fato, aqui é de fato mostrado como de fato Deus, através desse atributo do relacionamento com o homem, é necessário, e Ele faz realmente nós conhecermos, né, acerca de Deus. O profeta Oséias, ele nos incentiva que nós conheçamos, que nós prossigamos, né, em conhecer a Deus, e ele vai dizer bem claro que esse dia virá como chuva de bênçãos, né, em Oséias 6:3. Nenhum preparo intelectual, nenhuma experiência humana substitui o conhecimento da palavra em sua simplicidade, em sua pureza e verdade, né? A palavra é clara, né, onde diz em Atos 4:12 que
em nenhum outro há salvação, porque também debaixo dos céus nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual nós devamos ser salvos. Então não adianta nós nos colocarmos diante de inúmeros outros problemas e até mesmo diante de muitos outros salvadores que no dia a dia é anunciado em outros países, tendo até mesmo animais como deuses aí, porque de fato não existe outro que realmente seja responsável pela nossa salvação, senão o próprio Deus, né? Na verdade, só quem conhece pode realmente informar e falar acerca desse Deus. A gente vai entender que Jó, ele diz assim, eu até então só ouvia falar, mas depois de toda aquela luta, depois de tudo que passou, depois das acusações de Bildade, de Elifaz, de todos os seus amigos, e até no momento em que sua esposa fala que de fato abandonasse a Deus e morresse, ele chega a um determinado momento que ele vai dizer assim, eu só conhecia de ouvir falar, mas agora eu conheço de face a face. Por quê? Porque passou por um grande problema, na verdade, por uma grande provação, e não foi tentação, foi provação, porque foi permitida pelo próprio Deus, e pôde conhecer um dos atributos mais importantes de Deus, que é justamente esse atributo que é o amor, que é a caridade, né? Esse atributo realmente de ser um Deus galardoador daqueles que o buscam, né? Nós vamos ver também aqui no tópico 3.2 que diz: conhecendo os atributos de Deus, podemos estar mais preparados contra as heresias e os falsos ensinos, né? Na verdade, o profeta Oséias continua nos incentivando, chamando a nossa atenção sobre o conhecimento, né? Ele vai dizer assim, que Deus vai dizer através do profeta: o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Na verdade, o ser humano, quando falta o conhecimento acerca de Deus, ele está fadado ao insucesso, ele está fadado realmente a essa destruição espiritual que ocorre tanto aqui na terra como na vida eterna, quando realmente houver a separação, quando realmente a igreja for tirada da terra e aqueles que ficarem, né? Então, na verdade, o meu povo foi destruído porque faltou o conhecimento. O meu povo também poderá ser destruído porque faltou o conhecimento, faltou momentos como esse que nós estamos tendo aqui agora, faltou momentos a sós com Deus, onde você teve a oportunidade de estudar acerca da palavra e não estudou. Então Oséias, ele fala acerca disso. Então, na verdade, a palavra de Deus vai dizer lá também em Efésios 4 que nós devemos crescer na graça, né? E no conhecimento. Quando nós crescemos na graça, nós vamos entender que nós vivemos no momento que é a dispensação da graça, o momento em que esse Deus, ele dá condições ao ser humano de conhecer o que é salvação, de conhecer realmente o que ele preparou mesmo antes da fundação do mundo. Nós vamos aqui para o tópico 3.3, que é o último tópico, que diz: conhecendo os atributos de Deus, podemos dar-lhe a verdadeira adoração. Na verdade, essa adoração, ela deve ser dada ao próprio Deus. Nós não devemos adorar nenhum outro tipo de deuses, nem imagem, nem mesmo semelhante ao que há nos céus. A palavra de Deus lá em Êxodo, no capítulo 20, fala: não farás para ti imagem de escultura semelhante ao que há no céu, nem o que há na terra. Então ela deixa clara, né, que vem a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então essa adoração é importante para que de fato a gente realmente conheça que esse Deus é um Deus que galardoador dos que o buscam, né? Então essa adoração vai fazer com que nós nos preparemos cada vez mais para estarmos diante dele. Na conclusão, ele diz assim: Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, né? Em Efésios 1:11. Os seus atributos são inegáveis, não tem como discordar das suas perfeições. Deus é tão perfeito que ele realmente prepara a nossa vida para nós vivermos diante dessa perfeição acerca da sua palavra. E é uma perfeição que faz com que nós, seres humanos, estejamos cada vez mais prontos e preparados para vivermos isso. Que você realmente seja grandemente abençoado nesta semana, seja cheio do poder de Deus através dessa nossa lição. Peço a você que compartilhe aos nossos irmãos que estão por aí, para que de fato, né, a gente venha cada vez mais tomar conhecimento acerca desse grande Deus através desse segundo trimestre que está realmente maravilhoso. Fiquem todos com Deus, fiquem na paz do Senhor Jesus. Até a nossa próxima lição.